O nosso foco aqui é assistência ao recém-nascido. Em prol da criança, ele estaria, na realidade, com direito de ter pelo menos essas 7 doenças investigadas. Como nós somos uma ponta que pode levar o conhecimento, nós precisamos cada vez mais criar momentos, ir a esse médico para que a gente possa levar tudo que a gente falou. E uma coisa que o Dr. Armando falou, eu tenho médicos que me perguntam, se eu pedir esse exame genético, eu vou saber interpretá-lo? Então, existe essa dúvida do médico. Olá, este é o Mundo Lab to Lab Pardini, um podcast para ajudar você na gestão do seu laboratório. O tema de hoje é extremamente importante, não só para a gestão, mas também para reforçar o papel social de cada laboratório na comunidade onde ela está inserida. Não é isso, Roberto Santoro? É isso, Rafael. Hoje o nosso tema é triagem neonatal. Seus aspectos sociais, técnicos, seus aspectos de prevenção e todos os desafios de interpretação que nós teremos aqui nesse episódio. Triagem neonatal é um tema que está evoluindo muito, que nem sempre a gente consegue acompanhar essa evolução, né, Roberto? Exato, Rafael. Mas hoje nós temos convidados aqui para nos ajudar a esclarecer, ver quais são os principais testes, as principais etapas do diagnóstico. Vamos ampliar também para algumas doenças raras. E temos aqui 2 convidados, Rafael. Convidados especiais, alegria receber aqui conosco o Dr. Armando Fonseca, coordenador médico do Grupo Fleury, fundador do Laboratório DLE e parceiro Lab to Lab Pardini. Obrigado por tê-lo conosco. Obrigado pelo convite. E também doutora Wanda Banqueiro, que é diretora técnica do Laboratório Lab Checkup, que é o maior laboratório da Bahia, também parceira Lab to Lab Pardini. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse momento com o Dr. Armando. Doutor Armando, a gente podia começar aqui junto com os principais testes utilizados na triagem neonatal. Nós sabemos que existem testes mais, vou chamar de standard, mas vou chamar de básico ou standard. Testes mais ampliados e testes de nova geração. Nós poderíamos falar desses 3 grupos principais aqui, para a gente começar? Sem dúvida, Roberto. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta me dá um espaço de explanação bastante interessante, né? Primeiro, entender a origem e o princípio da triagem neonatal. Isso é fundamental, né? Na realidade, o tema surgiu, a iniciativa surgiu de pessoas, digamos assim, que tinham um desconforto, tá, de ver crianças com lesões, certo, provocadas por doenças genéticas, doenças metabólicas genéticas, e que não tinham oportunidade de um diagnóstico precoce. Já existia na ocasião a disponibilidade de um tratamento que evitaria que essa criança sofresse, digamos assim, uma deterioração do sistema nervoso central, portanto ser uma pessoa com déficit cognitivo, mais comumente chamado como deficiente mental, um termo hoje já em desuso. Mas o fato é que essas pessoas realmente buscaram uma alternativa de fazer um teste e que pudesse fazer um diagnóstico chamado precoce, ou seja, antes que essa doença se manifestasse. Isso foi o nascimento da triagem neonatal. Isso data dos anos 60, lá nos Estados Unidos, início dos anos 60. A partir daí, esses testes foram evoluindo, novas doenças foram incorporadas nesse teste, e chega no teste chamado básico, que se chamou de teste básico. Por que o teste básico? No Brasil, essa iniciativa começou muito timidamente em meados dos anos 70. Em 80 houve uma grande explosão, certo, no Brasil, de iniciativas de vários laboratórios, da expansão da necessidade disso. Eu faço parte dessa história nos anos 80. E a partir daí, doenças foram incorporadas, mas não havia, na realidade, uma organização do ponto de vista de um parâmetro mínimo, que se chamou de básico aqui. Até que houve uma iniciativa governamental de tentar regulamentar isso, mais que regulamentar, estender essa possibilidade a todos os recém-nascidos brasileiros.
em que as pessoas, na realidade, que dependiam, então, do Sistema Único de Saúde, pudessem ter acesso a isso. Então surgiu o básico, a princípio com 4 doenças. Tá? A fenilcetonúria, que foi aquela que começou lá nos Estados Unidos, na década de 60, depois incorporado o hipotireoidismo congênito, ou seja, uma doença que leva rapidamente à deficiência intelectual, se não tratada, de fácil tratamento, barato tratamento. As doenças do sangue, chamada anemia falciforme, tá? E uma doença levada principalmente com relação ao trato digestivo e respiratório, que é a conhecida fibrose cística. Essas foram as 4 primeiras doenças estabelecidas como padrão lei no Brasil a partir de 2001. Né? Já se fazem mais de 20 anos. Depois disso, demorou muito tempo para que novas doenças fossem incorporadas. Somente a partir dos anos de 2000 a 2020, 2 novas doenças foram incorporadas. Certo? 2014, a princípio, voltando um pouco, a 2014, mais 2 novas doenças, que foi a biotinidase, uma doença também de enzima, e a hiperplasia adrenal congênita. Um nome muito complicado, mas é aquele que uma das grandes causas em que a criança nasce com uma genitália, ou seja, com sexo indefinido, né? Só para que as pessoas se situem. E ela também é uma doença que pode ser letal. Então, pode ser letal nas primeiras semanas de vida, que a criança pode sofrer uma rápida desidratação e vir a falecer. Também de tratamento muito simples. Note bem que eu estou sempre voltando ao tema simples. Esse é, na realidade, a grande tese da triagem neonatal. Basta, quer dizer, só é importante você procurar uma doença em que você possa intervir e mudar o curso natural dessa doença. Essa criança não venha a sofrer ou uma consequência de ser, digamos assim, uma incapacidade física, uma incapacidade intelectual e muitas vezes a morte precoce. Então, esse é o âmago. Então, nós estamos falando de teste básico, o que seria pelo menos essas 6 doenças que eu falei. E agora, ultimamente, no ano passado, foi incorporada a toxoplasmose, que é uma doença infecciosa de grande prevalência no Brasil. Grande prevalência, tá? Principalmente nos estados onde, principalmente ruralistas, onde a carne ela não é refrigerada, ela é servida in natura, e esse germe, que é esse protozoário, que é o toxoplasma, ele se transmite muito facilmente. A toxoplasmose adquirida ainda intraútero pode ter consequências muito danosas. Tá? Convulsões, cegueira, deficiência intelectual, que podem ser prevenidas e tratadas. Então, sempre o conceito, embora não seja uma doença genética, seja uma doença infecciosa, ela faz parte disso. Então, o básico hoje, Roberto, respondendo, tinha que ser pelo menos essas 7 doenças. É o que é popularmente chamado do teste do pezinho? O teste do pezinho. Muito boa, viu? Muito boa essa colocação sua. A gente está falando em triagem natal e muita gente, mas o que vocês estão falando? Eu só conheço o teste do pezinho. Isso foi, na realidade, hoje talvez tenha ganho mais conhecimento e mais difusão. Mas foi uma maneira muito carinhosa de introduzir isso no Brasil, para que as pessoas entendessem o que era a importância, o que era isso. Porque como uma maneira mais simples de se obter algumas gotinhas de sangue para fazer a triagem natal é no calcanhar do bebê, rapidamente essa ligação, essa conectação é o teste do pezinho. Mas eu deixo aqui para desmistificar isso. Não necessariamente o sangue tem que ser do pezinho. Tem que ser um sangue capilar, que pode ser obtido de outra maneira, ou até o sangue venoso, colhido mesmo, venoso e pingado num papel filtro especial, que foi a maneira idealizada lá nos anos 60 para colher o sangue, para que ele fosse seco e ele pudesse ser transportado sem precisar ser refrigerado. Essa é a maneira fundamental em que os laboratórios centrais centralizam grande quantidade dessas amostras para processar os exames da triagem natal ou o teste do pezinho, como você muito bem lembrou. Tá? Depois disso vieram os testes ampliados, ou seja, o que é ampliação? Qualquer situação em que fuja desses 7 doenças é chamado de ampliado. Que não se deixa de ser uma maneira de confundir as pessoas. Né? E o teste ampliado, afinal, tem quantas doenças? Né? Tem 30, 40, 50? Quer dizer, fora dos 7, ou seja, nós temos, na realidade, a ampliação da triagem natal. E o teste que ele falou de nova geração, evidentemente, que incorpora
outras metodologias que não só a bioquímica, mas o sequenciamento genético incorporado aos testes de triagem. Doutor Armando, a gente até vai falar um pouco mais dos testes de nova geração, mas vamos conversar aqui com a doutora Wanda. E nesse contexto empresarial, Wanda, como que a triagem neonatal faz parte do dia a dia de vocês? Seja no teste, seja na relação com esses vários negócios, qual que é o principal foco da triagem neonatal? O doutor Armando fez um comentário bem interessante que é sobre a coleta do teste do pezinho, né? Então, assim, a gente ainda tem esse mito de que as mães, não, é sempre no pezinho. Quando o senhor falou foi interessante, porque a depender da criança, você pode fazer uma punção e colocar no papelzinho de filtro, mas para a mãe, isso é muito forte, não. O exame só está sendo se colher no pezinho. Então, a gente tem toda uma explicação técnica para que possa ser uma coleta mais rápida e menos dolorida para o bebê. Hoje, qual é o Lab Checkup? Todas as nossas unidades de coleta e clínicas, nós fazemos o teste do pezinho, a triagem neonatal, seja ela básica ou ampliada. O que eu noto, o que a gente percebe hoje no mercado da Bahia se precisa difundir um pouco mais, que existem mais exames, mais opções que podem contribuir no diagnóstico do que os 7 exames básicos. Então, a gente faz um trabalho com alguns médicos de levar conhecimento, de fazer visitações para que eles saibam que eu posso ampliar esse campo de investigação, eu posso buscar outros exames. Não é algo tão fácil, porque está muito ainda preso aos médicos a triagem básica, como a gente falou, a inicial. Então, quando a gente leva essa gama de outros exames que podem ampliar, eles não conhecem ainda. Então, é um trabalho que eu acredito que a gente do Lab Checkup enxerga como que tem que ir para a ponta, para os médicos prescritores poderem saber, olha, eu tenho um campo maior que eu posso estar acompanhando essas crianças. É só um pouco ali para você, Wanda, para o Armando também, no dia a dia. Veio um pedido médico escrito, que acontece nos laboratórios, enfim, assim, teste do pezinho. E tem também pedidos que vêm com as doenças, né, com a detecção de determinadas doenças, às vezes vem às 4, às vezes vem às 7, enfim. Mas qual que é o procedimento? Depende do cliente, do convênio, qual que é a interpretação? Vem lá, teste do pezinho. O que nós fazemos como laboratório? Como eu trabalho com a parte também de assistência com convênios, depende muito do que está pactuado com o convênio. Tem convênios que você coloca teste do pezinho, só são 7. E tem outros médicos que descrevem, mas eu diria que um grande percentual de médicos descreve ainda os 4. Então, a gente tem que seguir o pedido item médico. Por item, Item né? por Não item. coloca o teste do pezinho. Alguns já botam o teste do pezinho, pouquíssimos botam teste do pezinho ampliado, mas a grande maioria ainda descreve o exame. E quando a gente vai ver, ainda está nos 4 iniciais. Então é esse trabalho que a gente está fazendo. E quando vem os 4, vocês tentam comunicar com o médico, conversar com a mãe? Não é uma relação fácil, né? Não. Porque tem um pedido já pronto. Com certeza. E eu estou falando de um convênio que só autoriza mediante um pedido médico. Exato. Então, qual é o papel? Esse médico já entra na nossa lista para uma visitação médica. Né? Então, a gente já pega esse daí, porque assim, a gente já tem esses nomes. Então, a gente vem fazendo com períodos, visitando esse médico. Eu lhe diria que a taxa de reversão é baixa ainda. Né? Eu não tenho esse médico entendendo. Nós levamos trabalhos científicos, conteúdo científico para mostrar o que tem de novo. Wanda, eu queria fazer uma parte aqui na colocação. Posso aqui, permite? Claro, à vontade. Deixa eu só eu vou te dar um gatilho de uma pergunta, tá? Sim, vamos lá. Doutora Armando, a partir dessa resposta da doutora Wanda, dá para ver a relevância social do laboratório e o nosso desafio exatamente em demonstrar para os médicos que o teste do pezinho ampliado e a nova geração não é supérfluo, né? É importante. Obrigado pela sua pergunta. Fantástica pergunta. Bom, eu observando aqui, né, o que a Wanda falou, eu vejo na realidade uma janela de oportunidade muito grande de você intervir nisso.
Quando o Roberto me fez a primeira pergunta, eu fiz questão de descrever a evolução do teste básico. Se você me citou aqui que são 4 doenças, provavelmente são fenilcetonúria, hipotireoidismo, hemoglobinopatias e fibrose cística. Muito bem, eu posso dizer que este médico, esse prescritor, está conceitualmente, segundo o Sistema Único de Saúde, antigamente, que normatiza a quantidade mínima de testes feitos em todo recém-nascido, nascido no território brasileiro, ele está no ano 2012, tá? Quando foram incluídas mais 2 doenças, incluindo a biotinidase e a doença hiperplasia adrenal congênita, que é dosada de 17-H-progesterona. E agora, recentemente, no ano passado, ou no máximo um ano e meio, foram então a toxoplasmose, a doença infecciosa introduzida. Então, note bem a oportunidade que você tem de abordar esses colegas prescritores. Primeiro, que ele não está seguindo o mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde. Eu vou aqui, aceitando sua provocação, nós temos uma Constituição que criou o Sistema Único de Saúde, chamado SUS. Na própria descrição do Sistema Único de Saúde, está falando que o sistema de saúde provê o básico para todo brasileiro, mas também concedeu e legitimou a medicina suplementar, tá? Assistência suplementar. Ora, pela própria definição, pela própria língua portuguesa, o que é suplemento não pode ser menor que o principal, que é obrigatório. Então, na realidade, quando você exerce a medicina suplementar, que é o caso do prescritor, quando manda para você colher o teste, ele tem que estar atento que o mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde são as 7 doenças, não são as 4. Então, eu acho que essa abordagem, e não só falo para você, Ana, mas para todos que nos ouçam, é uma abordagem interessante em prol da criança. O nosso foco aqui é assistência ao recém-nascido. Em prol da criança, ele estaria, na realidade, com direito de ter pelo menos essas 7 doenças investigadas. Doutor Armando, o que é nacionalmente homologado são quantos testes? 7 testes, não 4. Então, só amarrando aqui para a nossa audiência o entendimento. Quando um médico, então, manda um pedido para um laboratório de 4 testes, é um papel social do laboratório voltar ao médico e dizer: doutora, a lei já manda não 4, mas sim 7. É isso? Sim. Alertar isso para isso mesmo. Isso está escrito. Ela pode, inclusive, buscar na internet o documento que diz isso, a ampliação da trabalho. Agora, a doutora Wanda trouxe uma questão. Lembrar, né? A maioria dos laboratórios privados lidam com operadoras de saúde, com acordos, com convênios. Então, muitas vezes, esse teste do pezinho que vem, a maioria vem como teste do pezinho, eu diria. Muitas vezes o convênio não cobra a totalidade. Só não cobre a biotinidase. A biotinidase. Ela sempre está fora. Isso. Né? Da cobertura Mas do a convênio. hiperplasia adrenal congênita está coberta. Quando o médico bota 4, eu jamais posso fazer a mais do que está no pedido. E como eu falei, a gente pega esse nome desse médico e vai fazer uma visitação. Isso. Mas esse chegar ao médico também não é fácil, porque quando você chega dizendo: doutor, existe uma portaria, o receber dessa informação nem sempre é fácil, porque o médico, ele às vezes, no corre-corre, no dia a dia, que a gente sabe que o médico tem uma vida agitada, alguns recebem, entendem, alguns são reativos. Então a gente tem toda uma forma de chegar até ele, com todo cuidado, de dizer: olha, vamos olhar isso aqui. A gente até leva um materialzinho onde diz ali o número da portaria, para que ele possa, no tempo dele, olhar. Essa receptividade é boa, mas eu ainda tenho alguns que se sentem um pouco que a gente invadiu o espaço dele. Sim, mas, entendo plenamente isso, e essa observação que a gente deve alertar é o seguinte: não estou aqui aconselhando que haja algum tipo de alteração, certo, da requisição médica. A prescrição médica, ela é soberana, ela tem que ser, como nós, como Serviço Suplementar Diagnóstico e Terapêutico, ou seja, SADT, na realidade temos que
responder à solicitação do clínico, do médico clínico, tá? Agora, levar conhecimento é importante. E com muito jeito, para não sentir que ele se sinta invadido, certo? No exercício da sua profissão, ou até, na realidade, que ele perceba que existe algum viés comercial nessa situação. Na realidade, não. A gente quer, na realidade, estender o direito à criança. Esse é o foco. Nosso foco é o direito à criança. Não é a venda de um produto supérfluo. Não é, absolutamente. Absolutamente. Eu queria só voltar num dado mais prático aqui, Armando, Wanda, é a questão do retorno no 5º dia do recém-nascido ao hospital, à maternidade. Isso parece que é uma prática, não sei se isso é regulamentar ou se é uma lei, mas assim, é muito comum hoje retornar à maternidade e às vezes acaba fazendo, tem um exame, enfim, clínico e tal, e acaba aproveitando para fazer a triagem neonatal. Por outro lado, a maioria não, a maioria vai procurar um laboratório e o hospital prescreve e tal. Essa questão hospital, ambulatório, tem alguma diferença, tem alguma diretriz, Armando? Eu gostaria de estender um pouco sobre isso. É que no dia a dia a gente vê nós estamos num Brasil de muitos Brasis, né? Nós temos práticas que variam de estado para estado. Por exemplo, tem estados que normatizam que a criança não pode sair da maternidade sem ter colhido a triagem neonatal. Por isso preconiza a portaria que após 48... tem algumas vacinas também, né, que não pode sair da maternidade. No terceiro dia de vida, terá que colher a triagem neonatal. O que é o terceiro dia de vida? 48 horas mais 1 minuto. Entenda bem, que seja entendido aqui. 48 horas e 1 minuto já é o terceiro dia de vida. Então, exatamente, as maternidades hoje preconizam que a alta seja após 48 horas. E que a criança já esteja bem, já esteja pelo menos com algumas mamadas, ou seja, ela está apta a fazer o teste de triagem neonatal ou o teste do pezinho. Muitos municípios, Distrito Federal, São Paulo, parece que Goiânia está nessa prática também, mas nem todos respeitam isso. Ou seja, algumas maternidades já têm isso como norma. Tá? Na maioria dos estados, a coleta é ambulatorial. Ou pode voltar à maternidade na prática da coleta, na visita, mas a janela de coleta recomendada é do 3º ao 5º dia de vida. Tá? Não que o teste não seja útil fora disso, mas lembra que eu sempre comecei a falar, o objetivo do teste é eu intervir antes que essa doença apareça. A cada dia que eu perco para fazer o diagnóstico, eu posso estar perdendo a janela de oportunidade. Essa criança pode ter, por exemplo, na hiperplasia, uma crise de perda de tal e vir a falecer, antes que o resultado esteja pronto. Então, recomendo que de 3 a 5 dias de vida seja o intervalo de coleta, seja na maternidade, seja na busca ambulatorial, no caso, de procurar um laboratório, ou chamar o laboratório para colher em casa. Mas, segundo aqui a própria Wanda falou, ela atende vários hospitais. Então é a hora que ela tem, na realidade, se os hospitais tiverem maternidade, ela intervir nesse processo de esclarecimento, que é o mínimo. E que o serviço atue junto à sua operadora também. Esse processo em cadeia. Ela estimula e o serviço tem a pessoa, olha, mas eu estou não cumprindo o básico que estava. E muito cuidado com essa nomenclatura de básico e ampliado. Se eu falei que o básico seriam as 7 doenças, alguém pode entender que 8 já é ampliado. Então, ampliado é qualquer coisa acima do... Mas existem ampliados, que ela já falou, o básico, ampliado, o plus, o expandido. É só não confundir, né, Armando? O básico não são as 4, são as 7. São as 7. Exato. São as 7. Quando então, pede 4, é menos que o básico. É menos que o básico. Isso é menos, não está cumprindo nem o básico. E nem a lei. Nem a legislação, exatamente. Nem a legislação. Nem a legislação está ainda em trâmites, né? Assim, ampliação oficial. A ampliação oficial vai ocorrer em etapas. Tá? Em etapas. Provavelmente a primeira doença a ser incorporada será a galactosemia. E depois, na sequência, aí entra o perfil Tandem, chamado perfil Tandem, que são as espectrometrias de massa, utilizando espectrômetros de massa,
Aí já entra. Eu vou ter que falar em termos complexos aqui, não tem jeito. O MCAD, que são todos os distúrbios da oxidação dos ácidos gordos, ácidos graxos, as aminoácido-opatias. Existe uma escala de crescimento, de ampliação, de complexidade do teste ampliado. Queria voltar, que nós estamos conversando com vários laboratórios aqui que estão nos assistindo do dia a dia. O que acontece, doutora Wanda, com o teste do pezinho alterado e essa cliente que tem uma expectativa, né, que é responsável por essa criança em todos os aspectos, quando ela recebe, né? Hoje em dia as pessoas já abrem o laudo imediatamente, né? Qual que é o papel ali nesse receber o laudo? E nem sempre procure o seu médico, que a nossa recomendação é suficiente. A gente precisa ali conversar, atenuar, sempre recomendar voltar ao médico, obviamente. Mas como é que a gente lida com isso? O Lab Checkup tem uma equipe de assessoria científica, onde nós temos médicos, farmacêuticos e biomédicos. Então, esse cliente, às vezes, na própria unidade, quando ele vai na unidade, porque ele pega pela internet. Então, ali ele abre, como você mesmo falou, e ele já toma aquele susto. E tem o laudo, ele tem informações, né? Ali, às vezes, por exemplo, o G6-PDH é um dos exames que a gente mais repete, porque existe aí uma interferência analítica que pode acontecer. Então, passado essa fase, não houve nenhuma necessidade de uma repetição, está muito bem, o laudo está muito bem seguro, esse paciente toma um susto. Então, aí vem o papel da nossa assessoria, que a unidade entre em contato com o nosso médico, o nosso farmacêutico, para explicar a eles. Mas a recomendação sempre é entrar em contato com o seu médico assistente. Essa é a nossa explicação. A minha dúvida se existe, no caso, existe uma assessoria técnica, científica, ele entra também numa comunicação de resultados críticos para o médico? Sim, com certeza. Já comunica imediatamente? No caso do teste do pezinho, a gente atualmente não consegue mais comunicar. No início, a gente ligava para os médicos para dizer, olha, esse resultado aqui está repetido. Mas o que a gente começou a sentir é que a gente não estava conseguindo acessar o médico. O alcance. Porque o médico não pode entender, então a gente criou ou veio do sistema público, né? Não, público é o pior. A gente não consegue mesmo perceber que a guia é do SUS. Do Sistema Único de Saúde. Quando é um médico particular, a gente criou o WhatsApp, que eu não sei até quando, pela segurança do paciente, a gente vai continuar. Mas a gente manda um WhatsApp e o médico consegue ver. O WhatsApp ele vê e responde, ok, entendido, vou checar, mas a ligação ele não atende. Então a gente fica ligando para consultório, falando com o atendente e nunca consegue o contato com o médico. Claro, exceções a gente tem. Então, quando aquele médico acaba conhecendo o laboratório, criando aquele vínculo, ele nos atende. Mas quando é um médico que está ali um dia, no outro não vem, eventual, o fato de eu mandar essa mensagem ajudou muito. Porque, assim, se essa mãe não voltar logo, esse médico tem ali um resultado crítico que foi passado por nós. E como nós temos certificadoras de qualidade, esse resultado crítico, ele é auditado. Então, eu tenho esse caminho para estar informando isso ao médico. Armando, você acha que essa comunicação ela deveria seguir algum tipo de caminho, etapa? Vou falar aleatoriamente, não achando um médico, a gente comunica quem? A operadora de saúde. Não encontramos um médico. E às vezes, e quando essa cliente não tem um médico também? Isso acontece também. Ela foi de uma maternidade e lembrar as várias realidades que nós temos hoje nacional. Eu vou te citar mais uma. Eu já tive pacientes que só foram ver o exame meses depois. Porque eles voltam ao laboratório pedindo ajuda. E aí você vê um exame de janeiro, nós estamos em setembro. Ainda tem isso, a depender do nível dessa mãe, de interior. Tem ainda um outro lado do nosso Brasil. Partindo da premissa que a triagem natal
é um direito de todos e tal, e que não é obrigatória a requisição médica para realizar, ou seja, a minha mãe pode procurar Esse elemento espontaneamente, nós não conversamos aqui. espontaneamente pedir um teste de triagem É. hormonal e pagar o melhor teste que ela quiser. Evidentemente, nós sempre temos uma cadeia, nós, um laboratório que atende vários laboratórios pelo Brasil inteiro, várias clínicas, várias maternidades, então temos uma abordagem diferente para cá. Temos a mesma dificuldade que você tem, às vezes, de falar com o responsável do laboratório, lá na ponta, tá? E a gente vai descendo a informação e não raramente a gente tem que falar com a família. Se a gente percebe se é alguma coisa que necessita de intervenção rápida. imediata. Nós temos vários tipos de abordagem. Primeiro, quando um resultado é suspeito e necessita de um teste confirmatório, tá? Isso, na realidade, eu quero deixar aqui bem claro que a triagem natal não é diagnóstica, ela levanta uma suspeição. A partir daí, há necessidade de exames confirmatórios para que esse diagnóstico seja legitimado e aí a conduta seja proposta. Ou seja, ele é só a primeira etapa. É a primeira etapa. Ou existe um percentual de 0,2% a 0,5% em que as amostras precisam ser recoletadas porque elas foram mal colhidas. Ou então a gente desconfia de um erro analítico. Por exemplo, ela citou aqui a G6PD. G6PD é uma enzima intraeritrocitária. Ela pode sofrer degradação na amostra durante o transporte, se ela sofreu aquecimento excessivo. Então, na realidade, a gente não está vendo um defeito da enzima do paciente, mas sim um decaimento da enzima na amostra que nos chegou. Então, é necessário que ela seja repetida. Ou até o G6PD, como é um exame que pode ser feito depois do confirmatório no sangue periférico, que ele faça até, de repente, na cidade dele. Até isso a gente faça. Faça aí por você ter o diagnóstico confirmatório. Então, na realidade, essa abordagem, ela é insistente. Nós lançamos alertas também para legitimar nossa preocupação. Isso eu recomendo a todos. Que na dificuldade... E explica o que são esses alertas, Armando. Ou seja, sai uma mensagem, certo? Crítica, normalmente colorida no computador, para chamar a atenção. Se ela é amarela, se ela é vermelha. Se aquele paciente está sendo reconvocado porque há uma suspeita crítica de um resultado, ou seja, existe uma suspeita, uma evidência daquela doença, porque às vezes a alteração é tão grande que não nos resta dúvida. Agora, que ele a vai recoleta é uma obrigação do laboratório. Se ele vê que tem alguma suspeita de um problema antes, ou alguma... Fica aqui, Roberto, obrigado pela provocação. Muitas vezes o laboratório da ponta, quando ele é alertado por nós que ele precisa recoletar, ele não pode interpretar isso como uma crítica que nós estamos fazendo a ele. Isso acontece. Pasmem, isso acontece. Eu aproveito aqui para mandar um recado. Muitas vezes ele posterga a informação ao cliente, ele dá, né, de uma informação de que ele precisa recoletar porque houve um problema no laboratório que processou, porque ele não quer abordar o paciente e que a família está sendo reconvocada para colher, para confirmar uma doença. Gente, eu estou perdendo às vezes 1 semana, 2 semanas no diagnóstico de uma doença crítica, em que a gente já tem uma suspeita. Então, fica aqui uma recomendação. Se o laboratório processador fez contato, transfira essa importância. Não precisa assumir. Não é culpa. Nós não estamos procurando culpabilidade. Nós estamos dizendo que essa amostra precisa ser recoletada, ou porque essa amostra não está adequada quando chegou na ponta, ou porque existe uma suspeita real de que essa criança tenha doença. E não podemos perder esse tempo. Esse tempo é muito precioso. Nós estamos falando de uma janela estreita de oportunidade de salvar essa vida. Reforçando aqui, doutor Armando, isso é importantíssimo, porque aí é o papel do laboratório. Aí o laboratório ele está pecando na sua assistência quando ele demora de fazer esse comunicado, quando ele atrasa. Inclusive, assim, na nossa equipe, existe uma pessoa que é dedicada para o teste do pezinho, ou seja, a prioridade dele é, se tiver necessidade de repetição, ele dá essa prioridade, porque a gente sabe a importância disso.
você pode comprometer o crescimento dessa criança. Então, a gente tem que ter, o laboratório ele tem que entender que interferentes pré-analíticos podem acontecer na triagem neonatal como qualquer um outro exame, cabe como um aprendizado de melhorias de processos, mas isso jamais pode ser postergado. Eu acho que nós não comentamos aqui, Rafael, que o teste do pezinho, a gente falou basicamente, né, é sangue capilar do calcanhar de uma criança, as amostras são colocadas em papel filtro. É um papel filtro, é uma amostra que vai secar ali no papel e é transportada sem nenhum risco, na verdade, assim, até porque a gente usa papel filtro para outros testes genéticos também, de outras, com outras características, né, que é transportado no mundo inteiro também, né? Então, eu acho que isso é uma característica que dá acesso, né? Você transporta de uma maneira, é mais seguro do que um tubo, talvez, aí, né? É muito mais seguro, enfim. Agora, o que é importante é saber qual que é o nosso perímetro de responsabilidade do laboratório. Então, a gente falou aqui do trabalho educativo que a doutora Wanda trouxe, de comunicar as pessoas responsáveis pela prescrição, ajudar, muitas vezes esclarecer também uma dúvida, recoletar. Existe algum outro papel que nós não falamos aqui, que é papel nosso como laboratório? A gente falou das idiosincrasias, a gente tem ministérios, tem as operadoras, os contratos, mas qual que é o nosso papel? Alguma coisa que não foi Roberto, falar, o que depende da gente? Eu coloco aqui o seguinte: existe na realidade uma máxima que a gente se depara muito com relação a esse processo, é o tal dos laudos simplificados. Eu quero que o meu laudo seja o mais simplificado possível, caiba só numa folha de papel, o médico olha, já sabe se está normal ou se não está normal. Isso é uma prática que eu me deparei com essa necessidade e até de uma certa forma, de início até a contragosto, eu tenho dois tipos de laudo. Um que é uma capa, que é resumido, e o laudo explicativo. Eu vou fazer uma coisa aqui que seja entendida melhor na você. Nem sempre o pediatra está preparado para uma informação dessas. Nós estamos falando de doenças raras. Doenças que possivelmente ele nunca viu na vida, vai ver 1, 2 vezes em toda a sua vida profissional. Então, esses serviços são feitos serviços centralizados de referência porque eles conseguem. Porque se é uma doença rara, ela tem uma distribuição geográfica muito grande. Então é necessário que hajam concentrações de serviços de excelência que consigam ver várias doenças dessas na sua rotina. E a partir daí, o laudo tem que ser o mais explicativo possível. O laudo que o DLE fornece, o DLE, hoje Grupo Pardini e Grupo Fleury, oferece o seguinte, através do Lab to Lab, é o maior número de informação possível. E que o pediatra, no caso o laboratório da ponta, o laboratório apoiado, deve se espelhar naquele laudo completo. Se a prática local for realmente uma folha espelhada, que ele faça, mas nunca deixe de alertar as informações. Às vezes a gente desce a detalhes de que especialista procurar. Acredite nisso. Está escrito ali. Qual é o próximo passo? Porque o próximo passo é muito importante. Tão importante quanto ele ter decidido fazer a triagem neonatal. Porque o próximo passo pode ser a decisão, certo, de salvar ou não essa criança. Complementando aqui a sua pergunta, Roberto, eu vejo que criar momentos, ir a esse médico para que a gente possa levar tudo que a gente falou, e uma coisa que o Dr. Armando falou, eu tenho médicos que me perguntam, se eu pedir esse exame genético, eu vou saber interpretá-lo? Então, existe essa dúvida do médico. Assim, e não é 1 ou 2, são muitos. Então, o que é que a gente faz? Você vai ter todo o apoio diagnóstico. Existe uma assessoria, o Pardini tem isso, a gente conta com isso, que a gente possa, o DLE também, que a gente possa tirar as dúvidas do médico. Então, até um tandem, tem médicos que têm dificuldades, e principalmente os laudos que são muito explicativos. Eles têm dificuldade de interpretar aquele gene, para que lado ele vai seguir. Então, assim, a gente sempre diz a eles, não se preocupe, existe uma assessoria de geneticistas que podem orientá-los. Esse conhecimento a gente tem que levar. Rafael, eu ainda estou preocupado aqui no dia a dia.
de quem vai pedir o teste do pezinho, os laboratórios. Como será que eu vou receber, às vezes, lá no dia a dia, um teste do pezinho, só o pedido, teste do pezinho, eu vou receber o nome das doenças. E se eu receber teste do pezinho tandem, o que eu tenho que fazer? E se eu receber um pedido teste do pezinho Nova Era ou qualquer outra nomenclatura comercial? Eu não tô, eu ainda não me localizei ainda, principalmente os da nova geração. Quando vem tandem, eu vou fazer tudo em tandem ou vou fazer o básico com as 7 doenças e mais o tandem? Que boa essa pergunta. Até explicar o tandem, né? Tandem. Essa nomenclatura, na realidade, foi colocada até para que os médicos entendessem. Foi nós que forjamos essa nomenclatura aqui no Brasil. Tandem, na realidade, porque a metodologia é espectrometria de massas em tandem. O espectrômetro de massas é um equipamento bastante antigo, isso não é nada moderno, é muito antes dos anos 90. Na realidade, não adianta falar aqui de histórico de espectrometria de massa. O importante é o seguinte: a palavra tandem significa que são 2 espectrômetros de massa acoplados. Tandem é uma palavra latina e significa um após o outro. Tá? Para simplificar, a gente chamou de tandem para ficar fácil. Ou seja, o perfil tandem significa que você está analisando um grupo de aminoácido-opatias. O que é aminoácido-opatias? Por exemplo, a fenilcetonúria é uma aminoácido-opatias, uma só. Tá? E um grupo do metabolismo dos ácidos graxos, das gorduras. Então eu estou usando 2 perfis juntos, que totalizando dão 40 nanitos. 40. Então eu saí de 1 e fui para 40. Então quando eu acrescento a palavra tandem, eu estou autorizando o laboratório a passar aquela amostra no espectrômetro de massas em tandem. Eu vou dar uma informação muito mais ampla daquele teste. Mas, Roberto lembrou bem, o hipotireoidismo é meteorologia convencional. Exato, é essa a confusão. Então por ela exemplo, agrega, ela não ela substitui. Ela agrega. A única coisa que ela substitui seria a fenilcetonúria, porque se eu tenho uma metodologia muito maior, eu não vou fazer na metodologia antiga a fenilcetonúria, eu vou fazer no tandem, porque permite. Agora, todos os outros analitos, as hemoglobinas, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita, a biotinidase, talvez a própria fenilcetonúria, se for o caso, pode ser feita em tandem ou não. Então, quando eu falo tandem, eu estou trazendo um espectro a mais, o que eu amplio muito. Eu já saio das 7 doenças, eu vou para quase 50 doenças, num único teste a mais. Tá? E a gente tem, assim, eu que estou na ponta com os médicos, eu tenho médicos que solicitam o teste do pezinho e acrescentam perfil tandem de ácidos graxos. Então, eles pedem os 2, eles não pedem só tandem, tá? Mas, e tem aqueles que já vão direto para o tandem. Ou seja, talvez essa criança já tenha feito um teste do pezinho, que deu alguma alteração, ele já está na fase segunda. Ótimo. A gente tem dois cenários aí. Eu tenho aquele que já me pede, e eu tenho aquele que fez. E aí a gente, quando vai ver o paciente, o histórico dele, viu que ele já fez o teste do pezinho. Então, existem as 2 formas de ser solicitados, tá? Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Já ficou muito evidente para a nossa audiência a importância da triagem neonatal, a importância do laboratório como difusor na sua comunidade, principalmente junto aos médicos, e não é fácil, para a importância da triagem neonatal e como pedir a triagem neonatal. Agora eu quero trazer aqui a questão do laboratório de apoio, Roberto, que nós estamos aqui, doutora Wanda, que é do maior laboratório da Bahia, está mostrando os seus desafios. Agora vamos pensar outros laboratórios que às vezes não tem a estrutura que a doutora Wanda tem, mas tem o Pardini como parceiro para ajudá-los nisso. Roberto, como que o Lab2Lab Pardini se propõe a ser parceiro dos laboratórios nessa temática da triagem neonatal? E aí, passando direto depois para o doutor Armando, para a gente amarrar, como que nós estamos em relação à tecnologia? O grupo Fleury, a partir do Lab2Lab Pardini, oferece a tecnologia para todos os laboratórios do Brasil. Rafael, o primeiro ponto é você ter o portfólio, porque a essência é você
ter a tecnologia para fazer os exames. Então você tem que ter não só os testes considerados aqui, que a gente falou standard, básicos, 7 testes, mas a gente tem que ter a espectrometria em massa para poder fazer o tandem. A gente tem que ter uma tecnologia também de nova geração, acho que nova era, que o doutor Armando poderia falar, enfim. Mas além disso, primeiro é ter a capacidade de transportar, prover a solução técnica e devolver o resultado. Além disso, é você ter a assessoria com todos os seus, as suas entradas da assessoria técnico-científica, seja através do Customer Center, seja através de um representante local, seja através do médico. Você tem que ter ali um conhecimento aplicado, pessoas que conhecem, que podem conversar, seja com o laboratório. Às vezes é um médico que quer conversar com o laboratório de referência daquele laboratório que colheu o teste. Então, primeiro a gente tem que ter essa capacidade. E o outro, para o que se propõe o Lab to Lab, dentro da sua construção, e a triagem neonatal foi uma construção, principalmente com um DLE, principalmente, né? A gente tem também a parte de confirmatório, e o que é mais importante é estar preparado para o raríssimo. Alguém tem que detectar o raro. O raro é difícil de acontecer, mas você tem que estar preparado. E ali tem uma área que veio do DLE, junto com o Grupo Fleury agora, e o Grupo Pardini, é uma área para confirmar a maioria dessas doenças. E eu vou chamar essa área de uma área de bioquímica genética de forma geral, doutor Armando. Então, acho que a gente falou de, primeiro, ter o portfólio, segundo, assessoria em todos os aspectos, com todos os canais, e o terceiro, o que é raro é raríssimo, mas eu tenho que prover. E aí eu peço o doutor Armando e a doutora Wanda para nos ajudar. Bom, O bom é que temos em casa o papa da triagem neonatal, né, Roberto? Exato. você me deu uma oportunidade muito grande de falar uma situação. Nós estamos falando, quando falamos de teste de PSI, ou triagem neonatal, nós estamos em tese falando de doenças raras. Tá? Um tema muito comentado hoje, um tema muito vibrante, doenças raras. Doenças raras, elas são individualmente raras, mas em conjunto elas são extremamente frequentes. E tem um custo social, certo? Para as famílias que têm pessoas com doenças raras, e tem um custo de saúde pública enorme, muitas vezes invisível, as pessoas não prestam atenção. Mas existem milhões de pessoas, se juntar todas as milhões de pessoas no Brasil portadoras de doenças raras. O que faz a triagem neonatal é detectar um grupo de doenças raras em que você pode intervir, certo, terapeuticamente nessa pessoa. Então isso é fantástico. Ou seja, é selecionar. A triagem neonatal seleciona essas doenças. Para cuidar de doenças raras, precisamos de médicos raros, que se dediquem a isso, e precisamos de laboratórios raros também. Ou seja, aqueles que se propõem a ter as ferramentas para confirmar essas doenças, para fazer esses diagnósticos. Muitas vezes, eu vou usar uma palavra nessa odisseia diagnóstica, quando a doença não é detectada, quando não faz parte desse grupo que é detectado na infância. São milhares de doenças raras. Aquelas, e nós nos dedicamos a isso também, não só a triagem neonatal, mas fazer diagnóstico de doenças raras. Muito bem. Voltando ao teste do pezinho, nós temos todo o portfólio de exames complementares. Por exemplo, ácidos orgânicos urinários. Eu desaconselho qualquer laboratório que compre um GC massa para fazer ácidos orgânicos urinários. Ele vai fazer no ano inteiro, talvez, 50 exames. Tá? Se nós, que reunimos o Brasil inteiro, fazemos 300, 400 exames por mês, porque é o fundo do funil, na realidade, quando você está confirmando os testes, e nós temos que ter uma expertise muito elevada para isso. Nós temos espectrômetros de massas em tandem, temos o maior parque, talvez, de espectrômetros de massas em tandem no Brasil, tá? Para laboratório clínico. Incorporamos o NGS, ou seja, sequenciamento de nova geração, para confirmar molecularmente, através do DNA, algumas doenças raras. E o Nova Era, o que é o Nova Era, Roberto? É a associação de toda essa tecnologia de bioquímica genética especializada a um painel molecular, certo, de sequenciamento de nova geração. Essa associação
eleva dos 50 dos ampliados para 400 doenças. Esse é o grande boom, digamos assim, que está sendo hoje visto pelo mundo como a grande evolução da triagem neonatal. E os laboratórios, né, podem contar com o apoio do Pardini, do Grupo Fleury, do DLE para isso, porque você não precisa ter a tecnologia, mas você tendo um laboratório de confiança, que tecnicamente foi aprovado pelo laboratório que está demandando, você tem esse apoio. Então, realmente, o doutor Armando tem razão, você investir no equipamento para fazer um exame 2 no mês não é gerir um laboratório, né? Então, a gente tem que otimizar os recursos. E nesse caso a gente conta com os grandes laboratórios para isso. Bom, doutora Wanda, prazer tê-la conosco, mais ainda prazer tê-la como parceira Lab to Lab Pardini. Obrigado ao Pardini, que é um excelente parceiro nosso, o Pardini Grupo Fleury e o DLE. Doutora Armando, alegria mais uma vez. Muito obrigado, um prazer, obrigado pelo convite, me sinto honrado pelo convite. Tá, de compartilhar aqui com toda essa gama de laboratórios apoiados que nos ouve aqui, tá, e poder compartilhar. Eu estou nessa fase da vida, de compartilhar conhecimento que eu adquiri com muito esforço pessoal, quer dizer, eu sou de origem pediatra, como me incluo com aqueles que não aprendeu isso na escola, que fui buscar conhecimento e mundo afora acompanha essa evolução e ainda estou muito ativo, tá? Sempre buscando novos conhecimentos para esse ramo de atividade das doenças raras no Brasil. Roberto, nos vemos no próximo episódio e falando sobre temas fundamentais para a gestão do laboratório. Rafael, esse foi um dos temas mais fundamentais. Parece simples, mas tem uma complexidade. A gente falou de 4 doenças no passado, 7 doenças, 50 doenças e mais de 400 doenças. E toda a complexidade inserida. A doutora Vânia trouxe o que é mais complexo, a relação cliente, médico, expectativa nessa tríade, paciente. Então, esse aí talvez é o ponto fundamental. Não adianta o conhecimento sem ter esse trabalho educativo, essa empatia com o cliente que está realizando uma prova ali que pode ser fundamental ali na evolução neuropsicossocial da criança, né? E o doutor Armando também aqui, que tem trazido essas novas tecnologias, tem falado não só do que é básico, mas do que é de alta tecnologia e está ajudando aí na transformação social, na triagem neonatal, que talvez é a atenção primária mais importante ao lado das vacinas em todo o Brasil. Bom, você já sabe, é para contar sempre com o Lab to Lab Pardini para ajudar o seu negócio e também para ajudar o seu laboratório a ser mais relevante na sua comunidade. Quer saber mais sobre isso? Procura a gente. A gente vai ter uma maior alegria de participar e ser ainda mais relevante para o seu negócio. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo Mundo Lab to Lab Pardini.